Muito bem, meus irmãos. Nosso assunto hoje já foi comentado aqui pelo professor de geografia. Como é que chama? Pedro. Muito bem. O que é o Espiritismo? Ciência, filosofia ou religião? O que é que Kardec afirmou relativamente a esse assunto? Nós vamos ver que esse assunto tem um interesse muito prático. Ele não é de interesse apenas de estudo teórico, não é prático, vocês vão ver. Kardec disse o seguinte, escreveu na Revista Espírita em 1863. O Espiritismo passaria por sucessivos períodos. E aí ele começa. O da curiosidade, foi o período das mesas girantes, que nós já tivemos aqui informações, etc. O bate-bate. O período filosófico, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Foi aí que começou o estudo filosófico dos fenômenos que aconteceram no mundo inteiro, em todos os tempos. O período da luta, consequência da ação da igreja. Essa é uma gravura que fizeram do bispo de Barcelona, queimando 300 obras espíritas numa praça lá em Barcelona. Não é? O período religioso, afirmou Kardec. O período religioso do Espiritismo, dizem alguns comentaristas, e eu aceito, gosto, é esse que nós estamos vivendo. É pelo aspecto religioso que geralmente as pessoas estão indo no centro espírita, sentindo-se no amparo de uma religião. Depois viria um período intermediário que receberia um nome, segundo Kardec, na época certa. Então esse período não chegou ainda, porque eu desconheço qualquer identificação dele. Depois viria finalmente o período da transformação social. Olha só. Interessante que esse período de transformação social é muito importante. O Espiritismo vai, então, coparticipar da transformação social do nosso planeta. Como? Nós vamos ver ainda hoje. Mas, afinal, o Espiritismo é uma religião? Teria um período religioso? Essa é a pergunta. É uma religião? Quem acha que é, levanta a mão. Claro que é ou não é? Claro que é. Vamos ver se é mesmo, tá? Vamos ver se é. Com Kardec, na Revista Espírita de 68, é religião? Ele explica que a palavra religião tem dois sentidos. Um é o sentido usual. Culto, ritual, liturgia, sacerdotes, hierarquias, privilégios. Neste sentido, o Espiritismo não é religião. É ou não é? Não tem nenhuma autoridade espírita falando em nome da religião espírita em lugar nenhum. Nenhuma formalidade, nenhum título para quem fala, a não ser
orador, expositor, etc. Conferencista. Mas isso vale para qualquer um, em qualquer lugar. Mas a palavra religião tem outro sentido, que é o filosófico. No sentido filosófico, vem do latim religare. É a religação com Deus. Filosoficamente, religião é isso. Algo que nos religue a Deus. Então Kardec explica. Neste sentido, o Espiritismo oferece um laço moral de ligação entre as criaturas e Deus, fundamentado em sentimentos, princípios e crenças de fraternidade, solidariedade, indulgência, caridade, perdão, etc, etc, etc. Oferece? Então, nesse sentido filosófico, afirma Kardec, o Espiritismo é uma religião. Bom, alguém perguntar para você se você pertence a qual a sua religião, você vai dizer o que agora? Se for IBGE fazendo pesquisa, você pergunta para o entrevistador, né? É no sentido filosófico ou no sentido usual da palavra? Tem gente que não tem coragem de dizer que é espírita, gente. Prefere se esconder, né? Porque o espiritismo não é no sentido usual da palavra uma religião, mas é na essência espiritual, vamos usar essa palavra, da palavra religião. Dizem alguns comentaristas que o Espiritismo é a religião. Bom, comentários à parte, prossigamos. Olha, se você quer ver coisas de religião no Espiritismo, você pega o Evangelho, só no Evangelho, nós temos 183 citações do Novo Testamento e 14 do Velho Testamento. Só no Evangelho, segundo o Espiritismo. É só isso que tem lá. E é quase tudo dentro do contexto do Sermão da Montanha. Capítulo 5 e 6 de Mateus. Podemos dizer mesmo sem medo, a religião espírita é o núcleo central do espiritismo, no sentido filosófico. Muda as pessoas, religa a Deus, entra no comportamento, na mente, no coração, e etc. Bom, mas vamos ver o que Kardec falou mais. No livro O que é o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência de observação e doutrina filosófica. Como ciência de observação, pesquisa o mundo espiritual, os espíritos, em suas relações com os homens. E como filosofia, as consequências morais desta relação. Então ele chama nessa definição de consequências moral exatamente aquele aspecto religioso. Consequência moral. Muito bem. Então o Espiritismo é uma ciência, dentro daquela definição, e Kardec coloca na introdução do Livro dos Médiuns, que tem uma parte filosófica, que é o Livro dos Espíritos, e uma parte prática, que é o Livro dos Médiuns. Você não frequentou o laboratório de ciências? De física, por exemplo? Não se queimou lá naquelas experiências, brincando com calor, etc. Nunca. Então você nunca estudou, né? Fugiu da escola e etc. No meu tempo, as escolas tinham laboratório. Agora não tem mais? Tem, com certeza.
Chama ciência, qual é o objeto dessa ciência? Porque toda ciência tem que ter um objeto. O objeto da ciência espírita é o espírito. É o mundo espiritual, cujo foco é o princípio espiritual, assim como as ciências voltadas para a matéria têm por objeto o princípio material. A ciência espírita tem por foco, objeto, o princípio espiritual. Isso ele explica em A Gênese. Voltando ao livro dos médiuns, ali estão contidas as leis das relações com esse mundo espiritual. E no livro dos Espíritos, as leis que regem esse mundo espiritual. Essencialmente. Falar um pouco das leis das relações. Olha, basicamente o livro dos médiuns estuda estas três variáveis fundamentais do fenômeno espírita. O espírito, o médium e o meio. O meio são os assistentes, que são os encarnados que estão assistindo e os espíritos que estão assistindo. Além do espírito comunicante e do médium. Então, espírito, médium e meio são as três variáveis fundamentais, sempre presentes no fenômeno espírita. E também aparece a questão dos fluidos que todos nós possuímos, que vibram dentro do nosso mundo interior, em contato com o nosso espírito ou alma, nesse caso. E esses fluidos decorrem do fluido universal. Tudo nesse mundo, tanto material como espiritual, decorre da transformação do fluido universal, exceto o espírito propriamente dito. E o pensamento nada mais é do que uma onda eletromagnética do campo mental que percorre esse fluido universal que religa as criaturas. E também nós estamos apreciando a influência do meio, dos assistentes, num fenômeno espírita, porque os assistentes têm emoções, sentimentos, pensamentos, intenções, ajudam ou prejudicam um fenômeno que está acontecendo da comunicação com o mundo espiritual. Então nós estamos vendo aqui já aplicações práticas da ciência espírita, da pesquisa espírita, envolvendo transformações do fluido universal. Mais algumas decorrências deste estudo técnico, científico, objetivando as coisas ainda não detectadas, mas futuramente detectadas pela nossa ciência materialista. Grandiosa ciência que devemos amar, porque tanto bem e tantos benefícios realiza no mundo, e é coisa de Deus. O fluido universal é o veículo do pensamento. Essa pessoa em amarela, nessa bola amarela, ela está em qualquer parte do universo, do mundo. Pensou, as ondas mentais do pensamento caminham, influenciando tudo. Dizem os poetas orientais que tirou uma flor, o universo fica sabendo. Tirou uma flor do pé, repercute no universo. Nosso pensamento faz isso. Talvez seja o pensamento da pessoa, né? Quando ela tira a flor, o pensamento vai para o universo inteiro. Isso é problema de física quântica, que eu não vou me meter nele, porque sei muito pouco dele, mas gosto, admiro, aprecio as obras populares sobre o assunto.
O pensamento gera uma corrente fluídica quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço. Uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Allan Kardec, capítulo 27, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos vendo o andamento de aplicações práticas importantes para nosso conhecimento, autoconhecimento e para nossa utilização no mundo, valorizando aquilo que temos e muitas vezes desconhecemos. Por isso mesmo tem uma frase, todos repetem: conheça-te a ti mesmo. Fundamental. Desde o templo de Sócrates, lá em Atenas, já tinha um templo com essa barra. E na linguagem atual, André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, afirma que o pensamento produz uma espécie de eletricidade, a eletricidade que forma um campo mento-eletromagnético, é matéria mental, composta de prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons e fótons mentais. Vocês vejam bem, é uma materialização do pensamento, só que está no campo mental e o homem ainda não chegou lá. É matéria! Matéria mental. Questões relativas à aura representam o tecido dos pensamentos habituais. 141 do Livro dos Espíritos. E acompanha esse ovoide até um ponto de saturação em que o pensamento viaja a partir dali, na direção do seu objetivo. Então a pessoa está emitindo, mas está também recebendo, viu? Está também recebendo. Conforme pensa, emite e recebe. Pensou o bem, emite e recebe o bem. Pensou o mal, para nossa infelicidade, emite e, infelizmente, recebemos também. É automática a justiça divina. Por exemplo, outras aplicações, prece e passes, nada mais do que isso. Energias do campo espiritual, fluidos, atrações de espíritos que também utilizam os recursos fluídicos, envolvendo o paciente e o médium. Atração de espíritos perturbados, perturbadores, enfermos, que são também influenciados dentro desse mecanismo, auxiliados, encaminhados. Atuações no organismo físico, auxiliando recuperação de enfermidades, etc., estimulando as células a responderem ante aquele impacto energético positivo do campo espiritual. Todos os órgãos, qualquer órgão, etc., que o fluido não tem, não para no corpo, na superfície do corpo, ele avança. É uma onda eletromagnética do campo mental. Na desobsessão, a mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo mecanismo do pensamento, do circuito mental, unindo o paciente, o grupo de preces, que sempre tem, a nossa casa, por exemplo, mantém um grupo de preces, vibrando exclusivamente em preces, para fortalecer o mecanismo da corrente mental que une os médiuns, o paciente, e as suas vibrações com o alto, mentalizando Jesus, os bons espíritos respondem
a esse mecanismo de sintonia espiritual? O culto no lar, citado aqui pelo ilustre professor de geografia, cheio de coisas maravilhosas, a pessoa muitas vezes não dá valor àquilo, pensando que é apenas uma leitura das coisas, mas o mecanismo vibratório que envolve a prece coletiva no lar é alguma coisa de extraordinária, atrai os bons espíritos, espíritos familiares e outros. Atrai as correntes mentais dentro daquele mesmo padrão vibratório em que estão as pessoas fazendo aquele culto no lar, estudando o pensamento, o perdão, o amor, a fraternidade, etc. As correntes mentais desse sistema vibratório comparecem automaticamente, enchendo a casa de forças novas, de fluidos vibratórios excepcionais, capazes de defender o lar da invasão de espíritos perturbados, perturbadores, obsessores, mal intencionados, repercutindo na saúde, no equilíbrio e na paz, de grande influência para a felicidade relativa que podemos obter na nossa encarnação terrestre. Uma das coisas interessantes da parte prática da ciência espírita é o estudo que está praticamente no Livro dos Médiuns, em muitos dos seus capítulos, mas especialmente no capítulo 19, como transferir o pensamento dos espíritos para o médium, do espírito comunicante para o médium. Bom, se estudamos essas ondas mentais, já sabemos que o mecanismo é fluídico, vibratório, dentro do campo do fluido universal, e que a alma do médium é da mesma natureza que a alma do espírito comunicante. O corpo recebe do espírito, abrindo a nossa possibilidade de compreender o que está acontecendo, afinal, são coisas do mesmo gênero, da mesma espécie, que se interrelacionam através das energias do campo mental. Por que o Espiritismo é ciência? Kardec responde em A Gênese, capítulo 1. Os fenômenos espíritas obedecem a leis da natureza. Portanto, são submetíveis à observação, que é o fundamento do método científico. A observação é fundamental em todas as ciências. Se alguém observa sozinho e não pode ser observado por outro, não passa no mecanismo da ciência propriamente dita. Também o Espiritismo mas tem outros condicionamentos que não estão aqui nesse slide. Questão dos fatos, de onde se tira observações. Produzi e provoquei os fenômenos espíritas. Pesquisei e analisei por anos e fiz milhares de observações. No Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Por 35 anos professei o magnetismo, antes do trabalho espírita dele. Porque o trabalho espírita dele teve 15 anos. Logo ele, Kardec, ao desencarnar, teve meio século de convivência com o estudo do magnetismo. 35 anos sem espiritismo. E mais 15 com o espiritismo. A pesquisa de Kardec foi assim extraordinária, na busca da opinião universal. Então aí tem um esquema todo cheio de movimentos para mostrar que é muito movimentado mesmo. Ele colocava temas para diversos grupos,
diferentes médiuns, diferentes espíritos, o mesmo tema muitas vezes, para poder apreciar, comparar, etc. E ele afirma que era a única garantia séria do ensino dos espíritos era essa convergência da informação que vinha de lá, dentro da mesma linha de resolução dos problemas que ele propunha. Isso, ele buscava informações e fontes na história antiga dos povos, até as mais recentes, em todos os continentes, países, e em especial cidades da Europa. Como ele filtrava essas evidências? A evidência é aquilo que está iluminada pela razão. Quer dizer, a razão não tem dúvida, chegou à certeza de uma coisa porque ela é evidente. Com a ciência e a razão, nas instruções dos espíritos, apreciava-lhes o grau de confiança, distinguia as ideias sistemáticas, as utopias das ideias práticas, afastava as ideias desmentidas pelos dados da ciência e da lógica, que é a ciência do pensamento correto. Não passava pela ciência do mundo, que é de Deus. Não passava pela lógica, pensamento correto, lixo. Veio dos espíritos, lixo. Era assim que ele tratava as coisas. A tal ponto que ele debatia com os espíritos, não se submetia a argumentos de autoridade. O sujeito é muito importante, ele falou isso, esse espírito, ou esse sujeito. Nada disso. Era assim, em regime de igualdade. Os espíritos, ele os considerava meros informantes. Como ele fazia a análise? Grupa os fatos espalhados e correlaciona-os, reúne documentos, instruções dos espíritos em pontos diversos sobre todos os assuntos, os compara, analisa, estuda-lhes analogias, diferenças, aplicações. Ele as propunha. É um trabalho de gigante, trabalho de cérebro privilegiado, porque é uma investigação jornalística, dentre outras formas de apreciar, de coisas que vêm do mundo espiritual, de um mundo que não é material, de gente que não tem corpo físico, mas que pensa e que é capaz de se manifestar em inteligência, etc., e ser observada por esse mecanismo. E disse ainda, aceita a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. A opinião dele era dele. Muitas vezes ele mudava de opinião em face da luz que vinha sobre assuntos que ele pensava diferente da solução que a opinião universal dos espíritos trazia. A síntese filosófica, olha só como era feita, da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas, muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Não foi pegando as coisas, me dá aí, deixa eu ver, o que é que foi que respondeu? Está aqui. Primeira questão é essa, segunda é essa. É isso aí, gente. É diferente. Trabalho de suor, trabalho de gênio, de capacidade, de responsabilidade com o empreendimento importante
no interesse da humanidade que ele tinha consciência de estar fazendo. Então nós podemos destacar os controles, a observação, a reflexão filosófica, a revelação intuitiva, com a revelação espiritual. Tudo é controle aí, porque a própria revelação espiritual era controlada através da opinião universal, da concordância. E ainda fez comunicação social com a sua Revue Spirit, conversando com o público, observando a maturidade, a adequação, a possibilidade de tratar de certas abordagens, porque estaria madura ou não a recepção de tais assuntos, etc. Enfim, se comunicava com o público em geral. O conteúdo filosófico, meus irmãos, está aí nesse livro, que é o livro que vai começar a ser estudado aqui. Olha, é o primeiro livro espírita, propriamente dito, de instruções espíritas do mundo. Até o nome espírita Kardec colocou. Vamos então entrar nele. Primeira parte. Nesse momento, o mundo tomou contato com a questão Deus, tratada de uma forma possível de ser abordada, refletida e até mesmo compreendida, sem a pretensão de compreender o próprio Deus, que é impossível, vocês vão ver. É parte do estudo. Mas tomamos conhecimento da nossa relação com Deus através dos seus atributos, que não são descobertas do Espiritismo, mas a elaboração, o contexto no qual foram colocados nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, a próxima aula, nos coloca numa certa intimidade com Deus, se assim o quisermos, através da reflexão, da meditação. E também os elementos gerais do universo, como espírito, matéria, fluido vital e suas transformações, formação dos mundos, dos seres, etc. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, meus irmãos, pela primeira vez nesse planeta foi revelado de uma forma clara, simples, possível de ser compreendida, aceita, a continuação da nossa vida além do túmulo, mas compreendida pela razão. Porque a ciência para no túmulo. As religiões, em geral, param no túmulo. E aqui nós temos, pela primeira vez, no dia 18 de abril de 1857, o lançamento da revelação do mundo dos espíritos, que é a segunda parte, que nós vamos estudar aqui, que é uma aula, não a próxima, depois. Cada parte do Livro dos Espíritos é estudada numa aula aqui, uma apresentação simples. Depois vem a parte terceira das leis morais. Aquele sistema de Moisés, das 10 mandamentos, apurado, objetivado, minuciosamente detalhado à luz da razão desenvolvida, à luz de novos conhecimentos no campo das relações das criaturas, valendo tudo o que Moisés disse, mas desenvolvido de uma forma simples, que nós podemos melhor compreender e melhor realizar. Essa é a parte terceira do Livro dos Espíritos.
Na parte quarta, as esperanças e as consolações. Todo mundo quer felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Esperança faz parte do processo. Mas temos que tomar conhecimento das penas e os gozos terrenos que foram desenvolvidos em outra obra, O Céu e o Inferno, das penas e gozos futuros. Muito bem, vocês tiveram uma simples apresentação das ideias. E filosofia é isso aí. Se você não responder quem sou, de onde venho, para onde vou, por que estou aqui, mas com conteúdo. Com conteúdo. Não é com palavras vazias. Se você não souber isso, você não tem uma sólida filosofia para sustentar o seu pensamento. E o Espiritismo dá isso. O Livro dos Espíritos dá isso. O que é que você é, afinal? Você é uma alma? Você é um corpo físico? Ou você é um corpo espiritual ou perispírito? Vai lá, comece por aí. O que é que você é? Eu não vou apertar vocês, não. Olha, Allan Kardec coloca na questão 135 do Livro dos Espíritos que o homem é um ser triplo. Tem uma alma, um perispírito e um corpo físico. Nós já sabíamos disso, até já comentamos aqui. Agora, quando você morre o corpo seu, vai lá para o brejo. Acabou o corpo. Quando você ficar espírito puro, vai para o brejo o perispírito. O que é que sobrou? Sobrou a alma. O que é que nós somos? Uma luzinha. Uma alma, uma luzinha. Só que, muito importante pensar nisso. A energia se fundamenta na luz, meus irmãos. Tudo obedece aos campos privilegiados da energia luminosa. Muito bom. Não vamos filosofar mais do que isso. Chega. Onde estou? Se você não souber onde está, se você não sabe onde você está, você não sabe nada sobre você. Olha, você está num mundo inferior, lá embaixo. Porque o mundo adiantado é lá de cima, onde a vida é toda espiritual. Existem mundos mais atrasados do que a Terra, mas a Terra é muito atrasada. Mistura-se o bem e o mal num grande percurso de mundos intermediários. Muito bem. Nós estamos na Terra, é por isso que tem essa coisa toda que a gente vê no jornal, revista, televisão, etc., que nos deixa indignados e etc. O mal predomina na Terra. É assim que os espíritos definem. Não pense você que o bem predomina na Terra. Tem muita coisa de bem na Terra, mas é o mal que predomina. É por isso que nós estamos sofrendo tanto. Mas é porque merecemos. Nós não caímos aqui por acaso, não. E vamos ver isso. De onde viemos? Bom, se for questão da evolução filogenética, nós viemos do mundo animal. Mas se for por questões relativas a comportamento indisciplinado em mundos até melhores,
Kardec, em A Gênese, confirma o Gênesis. E lá, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim de Éden, o paraíso perdido. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. E Emmanuel, em A Caminho da Luz, ainda detalha essa questão, explicando esta grande viagem ou exclusão de mundos melhores. Por que nós estamos aqui? Porque viemos, muitos de nós, de mundo até melhorzinho. Não precisava estar sofrendo tanto. Lá da estrela Capela, e viemos parar aqui na Terra. Para onde vamos? Se você não souber para onde você vai, é também um caso de polícia. Porque o sujeito não sabe para onde vai e precisa de orientação. Não é? Então é simples. Se você está querendo saber para onde você vai daqui, da Terra, onde nós estamos aqui, etc., ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Não tem saída. Vocês viram aquele livro, aquele filme, Nosso Lar? Vocês viram ali as duas situações. Ou vai para um lugar ou vai para outro. Quem escolhe? Quem é que escolhe? Filosofia espírita explica muito bem. Somos nós. Mas é durante a vida. Não é depois da morte. É diferente. Mas, pior do que isso, de ir para um lugar ruim, é ir expulso da Terra para um mundo inferior. Porque vai haver um julgamento geral. Afirma Jesus, afirma os Espíritos, afirma os profetas de todos os tempos. E a humanidade está aí louquinha para estar acontecendo isso. Tem gente cavando buraco para entrar debaixo da terra, para se esconder disso, como se fosse possível. Em Alto Paraíso fica assim de gente. Quando passa esses períodos. Eu adoro, eu vou lá sempre. Gosto de ver aquilo. Novo degredo. Olha lá, os espíritos terrestres vão de foguete. Deve ser foguete. Nós não sabemos, não tem uma descrição de como é feita essa transmigração. Eu botei um foguetinho aí, levando e voltando, enchendo e vou levando e voltando. Porque vai encher, viu, gente? O mal predomina na Terra. Como se dará a transformação da humanidade? O que é que nós devemos fazer? Kardec explica no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, se dará pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco pelo melhoramento dos indivíduos. É pela educação, meus irmãos. Educação que começa no lar. A escola um dia vai educar, mas hoje não está conseguindo nem instruir algumas delas. Com muita dificuldade dão boa instrução. Mas é pela educação, meus irmãos. Agora vamos ver aquela questão da previsão de Kardec sobre o futuro. Papel do espiritismo, importante. Os espíritas podem encher o peito, não é? Vão trabalhar na transformação social. Olha só, que importância. É os espíritas ou o espiritismo? Para começar. Porque o espírito é igual a todo mundo. Um pouco melhor do que uns, um pouco pior do que outros e tal, mas somos... É o espiritismo. Mas vamos ver, até o espiritismo, como é que realiza essa tarefa. O espiritismo não cria diretamente a renovação social, explica Kardec. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Nós estamos amadurecendo com esse sofrimento generalizado, essa miséria moral, com essa dor dos mais pobres,
dos indefesos em vários países sendo massacrados, etc. Nós estamos amadurecendo. Nosso sentimento está sendo tocado. Estamos começando a pensar um pouco mais do que pensar só em nós. Não será o Espiritismo que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, caridade, fraternidade e solidariedade, melhor compreendidas e desenvolvidas graças ao Espiritismo. O Espiritismo faz, sim, esse papel religioso, ligando a criatura a Deus e ao próximo, por aquela série de laços que nós estudamos na apresentação. Estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. Quer dizer, o Espiritismo não pode assumir poder nenhum. Tem que exercitar essa função através da educação, do amor, do estímulo à caridade, à fraternidade, ao perdão, à compreensão, etc., que é tão difícil. Os espíritos falam que é fácil. Mas para eles eu acho que é fácil. Para nós não é tanto assim, não. Deixa eles lá. Fiquemos nós aqui com o nosso problema para resolver. É ou não é? É. Sua influência, a influência do Espiritismo, será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caráteres, aos costumes dos homens e às relações sociais, que estão assim, ó. É assim que o Espiritismo vai realizar a sua tarefa. Quem pensou que ia ser privilegiado porque é espírita, sabe das coisas, você está lascado. Porque o trabalho é duro e é sério, e não é com facilidades, é com sangue, suor e lágrimas que essas coisas serão realizadas à luz do Espiritismo. O Espiritismo conduz ao reino da justiça, extinguindo os abusos e moralizando as massas. Tem que começar com nós mesmos. Nós temos que nos moralizar para pretendermos algo mais com o próximo. Então, meus irmãos, afinal, o que é o Espiritismo? É uma ciência? É uma filosofia? Ou é uma religião? Nós vimos que ele é tudo isso ao mesmo tempo. Não se pode falar do espiritismo religião espírita. Não existe. Ela depende da pesquisa espírita, da ciência espírita que foi no mundo espiritual, contactou com os espíritos, trouxe a informação, obteve a universalidade dessa informação sobre os diferentes temas. Dependeu do desenvolvimento disso, da aplicação disso, no campo do pensamento, da filosofia, procurando as aplicações possíveis para essas descobertas da pesquisa e da observação. E a religião é a súmula, a essência, o núcleo central, capaz de, dentro da criatura que se abriu para esse mecanismo de amor que veio do mundo maior, para a nossa salvação, ela realizar isso dentro de si mesma e conseguir transpor
também o coração do próximo, começando dentro do lar daqueles que convivem conosco, etc, 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 que é o mecanismo da divulgação que Kardec propõe para a renovação, para o encontro de um mundo melhor. Era isso, meus irmãos. Graças a Deus. Carla, vamos começar lá, aqui na minha direita, Carlos. Chico Xavier nos avisou sobre o planeta Chupão. Já existem espíritos habitando este planeta? Oi? Aumenta aí um pouquinho o microfone aqui do púlpito, por favor. O 7. Testando. Não, acho que é. Melhorou aí, pessoal? Ótimo, obrigado. Então, Chico nos avisa sobre o planeta Chupão. Já existem espíritos habitando este planeta ou ele será exclusivo para os degredados da Terra? Quer fazer algum comentário, Cá? Essa conversa do planeta Chupão aí, do planetão, isso aí correu muito. Teve uma época que só se falava nisso, né? Não está me ouvindo? Não, ele está levantando a mão pedindo um papelzinho, Jamira. Mas o que ouvimos falar também é que essa transformação ela já se iniciou. Existem espíritos, não é, que já estão sendo transportados, mas o que nós imaginamos, inclusive, não é, partindo das próprias ideias que o Gilson trouxe da transformação, haverá um momento em que este processo acontecerá de uma forma muito maior, muito mais intensa. Agora nós não sabemos quando isso acontecerá. Nós não temos esta data. E nem sabemos qual é esse planeta que acolherá esses espíritos que não mais terão condição de permanecer aqui na Terra. Agora, eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter efetivamente é pensar o que temos que fazer para aqui permanecer. Quais são os esforços que temos que empreender em termos de modificação, em termos de transformação, de aceitação do chamamento do Cristo, porque o Cristo nos chamou a todos. O que falta de nossa parte é uma adesão consciente ao chamamento dele. É tomarmos, né, a dianteira nesse processo pessoal para conseguirmos aqui permanecer e viver as belezas que este planeta transformado dará a todos nós. Então, acho que esse é um desafio que todos temos que empreender com coragem. Pedro Lucena. A psicografia é uma das formas mais práticas de se comprovar a reencarnação e a erraticidade. Por que muitos cientistas se recusam a crer nestes dois elementos? Quer fazer algum comentário, Pedro? A pergunta é muito boa, mas é o grande problema, né? Que a ciência não chegou lá, ela não aceita a existência do espírito. Não tem como ela comprovar com os métodos dela a existência do espírito. A comprovação já foi feita por cientistas, na presença de outros, como por exemplo William Crookes, que ficou 2 anos, não é um mês não, 2 anos, materializando em dia certo, horário certo. Kate King, que era um espírito, com a médium Florence Cook lá deitada, etc., com cientistas de renome do lado dele, fazendo os testes, a observação, etc. Mas acontece que quando acabou os testes com o William Crookes, o outro cientista não consegue fazer a mesma coisa não. E a ciência tem essa característica, né, de poder repetir os fenômenos, etc, etc. Enfim,
falar de espírito para cientista é muito problemático. Ele perde o seu status, ele perde a respeitabilidade dos seus conhecimentos. É muito mais tranquilo ele aguardar os tempos em que, não sei como, através de mecanismos, é previsto isso, se faça a relação com o mundo espiritual, não mais através da mediunidade propriamente dita, mas através de equipamentos e tal, que terão que começar com coisas fundamentais e básicas. Porque o que o Espiritismo alcançou não se vai alcançar no primeiro momento de uma pesquisa segura da ciência, quando ela chegar lá, não vai. Vai começar do beabá, o Espiritismo vai dar suporte, porque o Espiritismo já tem um avanço extraordinário com relação a conteúdos e realidades do mundo espiritual. Então eu estou elucubrando, tá certo? Eu estou, as minhas experiências, as minhas meditações, passando para vocês, talvez possa ser útil, né? Mas é interessante essa questão, porque a coisa não é simples assim. O fato de uma comunicação ter vindo via psicografia, ela é questionada por muitos. Para que vocês tenham ideia, existe um livro de Carlos Parandréia sobre uma ciência que é a grafoscopia, que é aquela ciência que analisa as assinaturas para verificar a sua veracidade. E ele fez um estudo sobre mensagens recebidas de Chico Xavier, na qual o espírito assinava, verificando a veracidade disso. E existem muitas pessoas que ainda dizem e questionam o que vem pela mediunidade do Chico Xavier, levantando inclusive teorias que aquilo são ideias da mente dele, de leituras que ele fez e de uma capacidade mental que ele tem de desenvolver em cima de coisas que a mente dele conseguiu absorver. Vejam, fazer isso não é simplesmente pegar a mensagem e ler. É como o Gilson falou, a ciência, ela quer partir de outros princípios. Ela quer que o fenômeno aconteça como acontece em laboratório, com hora marcada, repetindo-se para outros cientistas que queiram replicar aquele processo, e não é assim. Porque na ciência espírita, nós estamos trabalhando com mentes, com inteligências, com individualidades, que não se curvam às nossas exigências de horário e assim por diante. Então a coisa não é bem simplesinha assim, não. O Dilson tocou num ponto que é interessante, né? A ciência, qualquer ciência, tem por objeto coisas palpáveis, ou direta ou indiretamente, mas identificáveis, etc. E que não tem vontade própria. Na física quântica, os cientistas estão admiradíssimos porque alguns fenômenos acontecem fora da lógica, parecendo que certas partículas têm até vontade própria. Bom, mas não vou me meter nisso porque eu gosto muito das coisas populares da mecânica quântica, só isso. Mas no Espiritismo lida-se com inteligências que têm vontade própria, explica Kardec. Então ela não é a mesma coisa. Os espíritos têm vontade própria. Eles não obedecem às determinações do experimentador, só quando querem. E se distraem muito quando deixam a decepção e etc, para aqueles que não têm merecimentos morais propriamente ditos, ou de valores espirituais, para serem secundados nas pesquisas que possam, porventura, fazer. A coisa é muito complexa porque mistura, de um lado, fatores morais que também o cientista não admite, e instruções
espirituais dentro de uma programação espiritual para revelações ao mundo. No plano espiritual existem projetos. Na época de Kardec, o projeto era amplo. Era para acontecer em todos os povos e aconteceu. Manifestações de todo tipo. Jornais de todos os povos noticiaram, etc. Aquela porção de coisas. Mas era a determinação espiritual superior para que, através desse mecanismo, fosse feito o que foi feito. A elaboração da doutrina espírita. Então, depende de autorização dos espíritos superiores para manifestar certos fenômenos. Depende da vontade dos espíritos. Depende de haver um médium de efeitos físicos com as características adequadas à manifestação de um fenômeno. Não basta ser médium. Tem que ser médium especializado em certos tipos de fenomenologia. Nós temos no livro dos médiuns, vamos apresentar isso, as variedades dos médiuns, certo? Então o problema é amplo, interessante, e quem estudar vai ficar feliz por ter estudado. Saulo, pelas características mentoeletromagnéticas da casa, qual a visão do Cefac, / Espiritismo, em relação aos fenômenos espíritas da incorporação de outros espíritos por médiuns? Quer fazer algum comentário, Saulo? Não? Deve ser a diferença da doutrinação com incorporação, não é isso? É isso? Pode fazer sim, Saulo. Saulo, só um pouquinho, porque como a gente está transmitindo, quem está em casa não te escuta, tá? O Carlos levará para você o microfone. Obrigado, boa noite. Uma curiosidade, na realidade, como é que a gente viu que o Espiritismo é a junção das três coisas, pelo que o Kardec explicou. Filosofia, ciência e o fenômeno da incorporação é uma característica que a gente vê se manifestando em algumas outras casas. Se a ciência exclui que dois corpos não podem estar no mesmo local, esse processo ele existe. Há alguma citação feita por Kardec que fala sobre a incorporação? Qual é a visão da casa nesse sentido? Eu acho que eu entendi, e você começou com a lógica. A questão da impenetrabilidade da matéria é uma lei física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é verdadeiro. Mas o Gilson mostrou que no processo da incorporação não é isso que acontece. Porque o espírito comunicante, ele se liga pela mente com a alma do encarnado, para, através da alma, realizar a comunicação. Então não existe um processo de ocupação ao mesmo tempo. O próprio processo da obsessão, que é uma atuação persistente de um espírito sobre o encarnado, é um processo de ligação mental. Ele atua na mente, assume o comando, vamos assim dizer, de envolvimento da mente e faz com que o espírito haja sob a sua ação. Não existe uma tomada de lugar para que a manifestação aconteça. O processo se dá por meio de quê? Das ligações mentais de perispírito do espírito com o perispírito do médium comunicante. Mas não é lá fora que acontece, não, aqui dentro. Essa mensagem que eu falei para vocês do irmão Áureo, da sexta-feira, que foi passada aqui na quarta-feira, e quem é que teve na internet nos tratamentos da casa da quarta-feira? Ninguém daqui? Você teve? Teve gente lá atrás? Pois é, vocês viram a gravação. É incorporação, não é? E a questão
da ciência, a ciência também estuda e aceita e é matematicamente equacionado a questão das dimensões. Não são só as 3 dimensões, sabe-se exatamente. Existem outras. Então, se fala em viagens interplanetárias para outros sistemas estelares, etc., pensando nisso, que se possa ir através de certos mecanismos que hoje para nós são incompreensíveis. Fala-se até naquele buraco de minhoca que ligaria, isso é conversa de cientista, hein? Que ligaria uma galáxia a outra galáxia e que se percorreria num tempo muito curto aquele espaço, isso em termos de estudos futuros, etc. A matemática dá nas suas equações essas possibilidades incríveis para esses homens que trabalham com a ciência propriamente dita ficarem lucubrando dessa ordem. Então a questão de ondas, etc., as ondas eletromagnéticas ultrapassam as distâncias, penetram através da matéria também, de certa forma. E os mundos, vamos dizer, estão interconectados em especial pelas dimensões da energia mental do pensamento, para a qual não existe barreira alguma. E o próprio corpo espiritual já foi comprovado na experiência espírita, inclusive Allan Kardec faz referências, ultrapassa simplesmente qualquer obstáculo material. E existem matérias no nosso universo físico que ultrapassam a matéria física, ultrapassam a Terra de fora a fora, sem sofrer nenhuma alteração. Não é? Existem subpartículas atômicas capazes de fazer essa penetração. Então, por que essa conversa comprida? Para abrir, nós temos que abrir nossa mente para as realidades da matéria, no sentido de que nós não estamos limitados exclusivamente a essa visão do que nós apreciamos pelos sentidos físicos propriamente dito. As coisas vão além disso, muito além disso. E abrir a cabeça para o que já está acontecendo no mundo da ciência também neste sentido. Olha, eu estou passando a mão aqui em cima da mesa. Isso é uma coisa que todo mundo aí sabe. Não é? Eu tenho a sensação que eu estou passando numa superfície sólida e bem firme e etc. Mas dizem os cientistas que eu estou passando a mão nos elétrons que estão girando. Vocês acreditam nisso? Esses caras são loucos. Ou eu que sou louco? Leila Martins, aqui. Quando estamos magoados com algumas pessoas por um motivo qualquer e ficamos remoendo isto, faz ou transmite energia negativa para tal pessoa? E isso nos causa algum mal e ainda pode nos atrapalhar por deixar espaço aberto para os espíritos perturbadores? Quer fazer algum comentário, Leila? Sim, ele praticamente perguntou e respondeu as perguntas. Nosso pensamento, como foi apresentado, quando estamos pensando, nós estamos irradiando
energias mentais que se propagam em ondas eletromagnéticas e que chegam até ao objetivo. Se eu pego meu pensamento fixo naquela pessoa que me magoou, né, e eu envio a ela pensamentos de mágoa, de revolta, etc., de inconformação, ela vai receber o meu pensamento, minha onda mental vai se propagar nesse fluido universal e vai até o objetivo. Agora, olha a grande questão. Quando essa onda mental se propaga no fluido universal, ela vai agregando energias semelhantes. E ela retorna para nós, ao autor daquela onda mental, ao ponto de origem. Então, ela vem agregada de energias semelhantes. Por isso que não vale a pena, de forma nenhuma, nós pensarmos no mal, desejarmos o mal, vibrarmos no mal com os nossos pensamentos. Porque nós vamos estar realmente prejudicando aquela pessoa. Vamos estar. Se ela abrir o campo mental e absorver, assimilar aquela onda mental, aquela energia mental que nós estamos endereçando a ela, aquela energia vai penetrar no seu campo energético e vai provocar desequilíbrios. Agora, essa onda mental vai voltar para o autor dela, trazendo, agregando energias semelhantes. Volta, inclusive, potencializada em energias negativas, já que foi um pensamento inferior, né? Da mesma forma acontece com o pensamento bom. Por isso que vale a pena investir no bem. É um grande negócio em todos os momentos da nossa vida, não só no campo das ações, mas especialmente no campo dos pensamentos. E essa questão que a Rosimeire acabou de colocar, ela tem uma aplicação prática muito grande, porque a questão dos pensamentos e dos sentimentos já não é mais simplesmente do domínio da religião, porque a ciência já verificou a importância disso, identificando que problemas que são ligados ao campo da saúde têm a sua origem, a sua gênese em sentimentos que foram guardados no campo mental e começaram a causar distúrbios e desorganizações nos diversos órgãos do organismo, as doenças psicossomáticas. No fígado e é aquele destrambelhamento danado, é o sistema nervoso. Por quê? Sentimentos, vibrações, emoções descontroladas. Aí, o que temos a fazer? O caminho que a Rosimeire falou. Trabalhar neste controle é um investimento extraordinário. Então, cada um deve parar e pensar um pouco relativamente a essas condições, né? O que eu estou guardando em termos de sentimento? O que eu estou emitindo em termos de vibrações e sentimentos? E a partir daí, podemos avaliar o que também estamos recebendo, porque essa coisa é uma via de mão dupla. Não pense que, tá indo, foi embora, que beleza, foi agora. Não, a coisa volta. E volta, como a Rosimeire falou, numa proporcionalidade maior, porque outros sentimentos, outras vibrações se agregam ao processo. Até complementando aqui a questão da pergunta, né? O último aspecto da pergunta, se acontece a nível espiritual, acontece o mesmo processo. Influência também, a nossa onda mental. O que nós somos? Todos nós somos seres inteligentes da criação, seres pensantes, estando usando um corpo físico ou não. Os espíritos também são seres inteligentes, que somos nós também, encarnados no momento,
que pensam e que captam também, que sentem os nossos pensamentos. Então esse processo acontece não só a nível de encarnado para encarnado, como a nível de encarnado para os espíritos desencarnados, né? De desencarnado para desencarnado, etc. Portanto, os espíritos se aproximam de nós pela qualidade das energias mentais que nós estamos emitindo. Lembrando que o pensamento, acompanhando o pensamento, existe sempre o sentimento, como o Edilson colocou, as emoções. A onda mental, ela nunca anda sozinha. Ela está sempre agregada aos sentimentos, né, que dão qualidades à nossa energia mental. E é através dos nossos pensamentos, dessas irradiações mentais que todos nós estamos produzindo e emitindo o tempo todo, porque nós não paramos de pensar, porque somos seres pensantes, que os espíritos sentem atraídos por nós, conhecem as nossas intenções, os nossos sentimentos, né? O que somos, se identificam conosco e a atração e a sintonia se realizam. Lourdes, qual a diferença de obsessão e possessão? Quer fazer algum comentário, Lourdes? No campo da obsessão é sempre uma influenciação espiritual inferior, né? Então, existem diferentes graus, desde uma influenciação mais sutil, mais leve, até uma influenciação mais intensa, né? A possessão é um grau de obsessão em que a sintonia mental está tão intensa entre encarnado e desencarnados que o espírito passa a comandar as atitudes do encarnado, dando essa impressão de posse, que ele, não é que ele tomou posse do corpo daquela pessoa, não é? Como nós já vimos, inclusive, que é impossível pela lei da natureza. Mas ele está tomando posse do pensamento. Ele tem o comando. Começa essa influenciação, vai se intensificando, chega num nível que aquela pessoa está submetida à vontade, ao pensamento daquele espírito. E acontecem coisas terríveis, não é? Coisas terríveis. Provoca fenômenos extravagantes, constrangedores, e etc., porque a pessoa está subordinada ao pensamento do espírito. Chegou nesse nível, não é, de adesão mental. Vitor Hugo. No início da vida, Deus criou Adão e Eva. A partir desse fato, a Terra foi tomando forma e vida. Como explicar a reencarnação dos novos habitantes da Terra? Quer fazer algum comentário, Vitor? Ele leva lá para mim rapidinho, Carlos. Boa noite. Assim, eu sempre vim da Igreja Católica, né? E sempre teve essa visão de que não só teve a ressurreição, né? Que não tinha reencarnação. Porém, na minha jornada na Igreja Católica, assim, muitas coisas foram acontecendo, eu fui me identificando e vim até frequentando a casa, fazendo os tratamentos, né? E assim, vim me identificando muito com algumas coisas que vinham acontecendo na minha vida. Porém, todas as vezes quando
me questionam por que eu mudei de religião, eles vêm sempre me falar sobre essa questão da reencarnação e ressurreição, né? Porque o pensamento deles é que simplesmente só tem a ressurreição e, né, aqui na casa, assim, eu me identifiquei muito com essa questão da reencarnação, até mesmo em alguns momentos da minha vida que eu venho tento e parece que eu estou fazendo alguma coisa que eu já vivi aquilo, né? E assim, eu me identifiquei muito, estou gostando muito da casa, achei muito legal, vocês são muito acolhedores, né? E eu gostaria de saber realmente essa questão, se vocês me indicariam algum livro para estar lendo, né? Porque meu primeiro curso, não tenho muita experiência ainda. É isso. Boa noite. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Vamos esclarecer que a questão do Adão e Eva é uma simbologia que foi muito bem explicada por Emmanuel, quando ele nos fala da questão dos espíritos que vieram lá de Capela, que o Gilson até fez uma pequena menção aqui, né? E que vieram ajudar no povoamento da terra. Porque a própria lógica nos diz que seria impossível um casal, Adão e Eva, povoar toda a terra, né? Então você falou de uma referência. A referência que nós usaremos além do Livro dos Espíritos, primeira parte, A Caminho da Luz, de Emmanuel, para explicar essa questão do Adão e Eva e do povoamento da Terra pelo processo da reencarnação. Nós vamos explicar isso bem direitinho para você no nosso próximo encontro. Combinado? Aproveita, Jamila. Você vai falar? Já terminou. Eu vou pedir só um favor, isso avisado inclusive pelo nosso aviso no início, a não utilização do celular durante as nossas atividades. Nós pedimos isso, a abertura da ligação do celular abre campos mentais com faixas vibratórias que não estão no nosso ambiente e podem causar prejuízos ao nosso trabalho. Então, pedimos encarecidamente que todos nos auxiliem, neste processo.